Muito boa noite, está começando aqui pela UX TV, mais um Armazém, atualizando você com as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha. Hoje nós vamos falar de literatura gótica, porque o escritor César Filho está lançando seu primeiro livro, O Triângulo da Morte. Logo mais, nós vamos conversar com ele para saber quais são os mistérios que envolvem essa trama. Mas antes disso, você acompanha a agenda cultural aqui da Serra. Amanhã tem show de lançamento do CD Um Cara Comum, de Neivan Soria. A apresentação acontece na Casa da Cultura de Caxias do Sul a partir das 8h30 da noite. Ingressos antecipados a R$ 30 no Mississippi e na Casa da Cultura. Na compra do ingresso você ganha um CD. Informações no telefone 30 28 6149. A partir desse mês, o GNC Cinemas passa a ter desconto no ingresso também nas quartas-feiras. Com isso, nas terças e quartas, o valor da entrada é R$ 8,00 para o público em geral e R$ 4,00 estudantes e sênior. Para filmes 3D, os valores são R$ 12 e R$ 6,00. Amanhã tem Ana Jardim e Banda no Deck em Caxias do Sul. Participação especial de Juliano Moreira. A entrada é franca até às 9h da noite. Após esse horário, o ingresso feminino é R$ 10,00 e o masculino R$ 15. Informações no telefone 54 30 21 0455. A exposição Cores na Escuridão 3D, de Fernando Costa, fica no Centro de Cultura Ordovás de Caxias do Sul até sábado. O horário de visitação é das 9h da manhã às 7h da noite e no sábado das 3h da tarde às 7h da noite. A entrada é franca. Sábado tem tributo a Bob Marley no Moinho de Farroupilha. Show com as bandas Por Natureza e Brilho da Lata. Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 25,00. Informações no site moinho.com.br. Domingo, a Orquestra Jovem de Garibaldi se apresenta no Passeio da Barragem. No repertório estão clássicos do rock e música popular. O concerto inicia às 3h da tarde e tem entrada franca. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno UX 2013. Candidatos podem se inscrever pelo site ux.br no valor de R$ 60,00. Os treineiros pagam R$ 40. A prova acontece no dia 23 de junho, em 7 unidades universitárias. O Brechó Chicão está recebendo doação de roupas, brinquedos, livros, CDs e objetos de decoração. A renda do brechó é destinada para ONGs de animais abandonados. Informações no telefone 9997 4613. Até o dia 27 de maio estão abertas as inscrições para o concurso fotográfico Revelando Farroupilha. Moradores da cidade podem se inscrever com até 2 fotografias na Secretaria do Meio Ambiente. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site farroupilha.rs.gov.br. A inscrição é gratuita. Terça-feira que vem tem sessão de filme italiano em Bento Gonçalves. Exibição do longa-metragem Centro Chiodi, às 7h da noite na Fundação Casa das Artes. Legendas e áudios em italiano. A entrada é franca. Neste sábado, o escritor César Filho lança seu primeiro livro, O Triângulo da Morte. E no nosso armazém de hoje nós conversamos com ele. Tudo bem, César? Tudo bem. Tudo certo? Prazer. O que os leitores vão encontrar, então, nas páginas do teu livro, O Triângulo da Morte? Bom, vão encontrar, né, nessas páginas um pouco de história de terror. E com grandes pinceladas, na verdade, de uma psicologia bem aprofundada, de personagens com problemas existenciais, que procuram a morte, né, para amenizar as dores que estão sofrendo durante a vida e tudo mais. E existe uma certa relação entre uma prostituta, o amigo de infância dela, o Henrique, e um dos seus clientes, o Júlio. Que a partir disso é que vai se desenrolar toda a trama e tudo mais. E a partir do relacionamento desses 3 personagens aqui, vai circular o livro. E o teu livro é considerado uma literatura gótica? Sim, é considerado gótico. Por quê? Quais são os elementos que caracterizam? A psicologia dos personagens, aquela áurea que eles têm de um pessimismo frente à vida e tudo mais, de uma ânsia de morte, de problemas assim, existenciais, enfim. E o próprio cenário da trama aqui, do romance,
é permeado de catedrais obscuras, logo do início do romance, de cemitérios, onde os personagens passam e ficam refletindo sobre a sua vida e tudo mais, seus problemas, e também uma casa abandonada. E por que literatura gótica? Tu gosta muito desse Eu desse adoro literatura gótica, assim, é minha grande paixão. tipo? Desde criança? Desde criança, eu não leio desde criança esse tipo de literatura. Comecei mais na fase adulta, depois dos 18 e tudo mais. Mas sempre aquele amor por filmes de terror, por histórias de terror e tudo mais. Depois eu fui me influenciando por Bram Stoker, por Mary Shelley, por Lovecraft, Edgar Allan Poe, e comecei a me aprofundar mais nesse tipo de literatura. E como é que tu começou a escrever? Comecei a escrever, eu sempre tive gosto pela leitura, né, desde criança, sempre rodeado de livros e tudo mais, e sempre gostei de escrever histórias, criar tramas e tudo mais, mágicos e tudo mais. E a partir dos 15 anos, mais ou menos, eu, por influência de Harry Potter e tudo mais, tipo de literatura, eu peguei bem essa fase, eu comecei a pensar em escrever algum romance, algum romance de aventura e tudo mais, e tenho escrito algumas coisas assim que eu acabei não publicando. Esse daqui eu me achei mais preparado, né? Mais maduro, né, o texto. Como é que foi o processo para escrever esse livro? Demorou muito? Demorou um mês, na verdade. Por quê? Final de 2000, eu escrevi mais para o final de 2012, né? Foi no segundo semestre de 2012. Eu tinha escrito já, em final de 2011, alguns contos. Eu estava num processo criativo, né, nessa fase. E escrevi vários contos, e depois eu comecei a pensar num livro, né? E nessa trama de livro eu pensei, bom, um conto se encaixa na vida de uma personagem que eu quero descrever aqui. O outro pode se encaixar como flashback da história de outra personagem. E foi fazendo essa trama, envolvendo contos e a história. Então, teu próprio trabalho te influenciou nesse livro aqui. Exatamente. E quando que vai ser o lançamento, então? Vai ser dia 25 de maio, esse próximo sábado, né? Lá no Arco da Velha, Livraria e Café. Todo mundo convidado a participar. Exatamente. A partir de que horas? Lá. A partir das 10 horas. Tá 10 horas da manhã. Então tá, César, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. E o Armazém de hoje vai ficando por aqui, mas você pode participar com a gente nos canais de interatividade. Pelo e-mail uxtv@ux.br, no Twitter, @uxtv, ou na nossa página do Facebook, facebook.com/uxtv. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!